vez nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Retomamos na semana passada, a partir do capítulo 2 de Efésios. Vamos prosseguir então. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bem, importante nós percebermos de antemão que o apóstolo Paulo, nós vimos na semana passada, ele apresenta qual era a condição do homem quando o evangelho chegou até ele. Quando o homem é alcançado pelo evangelho, que ele recebe vida, e nós entendemos que esse receber vida, deixamos claro na semana passada, implica o acender da lâmpada do espírito humano em relação à alma, né? Ou seja, o espírito humano ganha uma função real, direta no indivíduo sobre a sua alma, é quando ele começa efetivamente o seu processo de iluminação. É certo que essa vida que nós ganhamos, Paulo sempre fala numa dimensão consumada em Cristo, mas que na nossa experiência é um crescimento de vida, é como uma semente. Se vocês pensarem a vida cristã como uma semente, imagina que uma semente ela tem vida no seu interior, ela tem ali o germe da vida, e esse germe daquela semente, ela tem o potencial muito grande de produzir tudo aquilo que é de acordo com a sua natureza. Entretanto, essa semente precisa de quê? De um desenvolvimento, ela tem que germinar. E agora ela precisa de desenvolver-se, crescer, produzir frutos, até o seu pleno amadurecimento, não é? Entretanto, falamos que hoje, nós, dando continuidade a esse pensamento, nós mostraríamos então como que Paulo desenvolve nos versículos 2 e 3, demonstrando a condição do homem antes de ele receber a Cristo. Tá bom? Nós dizíamos, é como que tirar um raio-x do homem, da alma humana, da mente humana, da consciência humana, do coração humano, para que assim a grandiosidade da salvação fique evidenciada. Ou seja, percebe-se a grandeza da salvação, percebe-se a beleza e grandeza do evangelho quando se percebe sobre o que o evangelho atuou. E quando você percebe que a condição do homem era uma condição de morte, estava plenamente separado da vida, separado de Deus no coração e na consciência, e que todas as suas faculdades estavam totalmente alienadas de Deus, e não somente alienadas, mas totalmente pervertidas, seduzidas, enganadas, em trevas, totalmente inclinada ao pecado, inclinada ao mal, inclinada a Satanás. Aí você fala assim, puxa, o evangelho de fato ele é algo muito poderoso. Então Paulo tinha plena razão quando definiu o evangelho em Romanos capítulo 1 como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então veja bem que nós temos aqui nos versículos 2 e 3 algo interessante, que no versículo 2 ele diz, nos quais andastes outrora. No versículo 3 ele diz, entre os quais também todos nós. Observa que ele muda aqui os pronomes. Primeiro ele diz, nos quais andastes outrora. Vós andastes outrora. Vocês. No versículo 2 ele diz, entre os quais, entre vocês, a quem eu descrevo, nós também andávamos entre vocês. E esse nós, portanto, aqui já aponta para um outro grupo. Então a hermenêutica de Efésios é exatamente falar de uma condição geral de toda a humanidade.
ora apontando para os gentios, vós, ora apontando para os judeus, nós.